Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Estamos juntos para aprendermos da palavra de Deus e esse é o melhor lugar, estarmos na presença de Deus, aos seus pés, para aprendermos dele. Sabe, queridos, eu sei que nós temos sonhos, desejos, nós temos necessidades e queremos crescer na vida, mas eu quero que você compreenda que aquele que pode fazer com que a sua vida e a minha vida mude em todos os aspectos é o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa para o crescimento dos seus filhos em todos os aspectos. Porque para Deus não existe impossíveis em todas as suas promessas. Essa é a palavra de Deus. Então nós vamos conversar hoje sobre um personagem, e aí eu quero trazer para você um pouco da minha história, de como Deus pode transformar a vida de pessoas. Quem era você e quem é você hoje e quem você pode ser amanhã. Deus é o agente poderoso de transformação e nós precisamos aprender dele a cada dia. E para isso nós vamos orar, vamos aprender da Bíblia o quanto o poder de Deus é capaz de transformar a vida dos seus filhos. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, Senhor, para que possamos aprender de Ti, unicamente de Ti, que Teu nome seja exaltado unicamente, não a nós, mas ao Teu nome unicamente seja dado honras e glória para todo sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar aqui no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4. Vem falar da genealogia de Judá. E aí, quando está falando disso aqui, interrompe para contar uma história fenomenal. 2 versos só, mas que encerra uma verdade profunda de como Deus pode mudar a vida e a história de qualquer pessoa que acredita, que se relaciona com Ele. Diz assim o texto bíblico, capítulo 4, verso 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Olha só, Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Aqui vai o verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara o meu desejo que me abençoes e me alargues ou amplie as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui está. Primeiro, Jabes. O que significa o nome Jabes? O nome Jabes significa aquele que causa dores, ou aquele que causa tristeza ou sofrimento. E aí o nome, na cultura hebraica, o nome representava o caráter da pessoa, aquilo que ele ia ser. E aqui a sua mãe, quando nasce Jabes, causou-lhe dor, causou-lhe sofrimento, então ela coloca esse nome, que não era comum. Naquela época ninguém tinha esse nome, era um nome que estava fadado ao sofrimento, causar sofrimento a ele e a outros, causar dor a ele e a outros. Mas Jabes não aceitou aquela ideia para o seu nome, porque Jabes conhecia o Deus de Israel, que podia mudar a história de pessoas, a sua história. Então, diz o texto para começar que Jabes foi o mais ilustre que seus irmãos. Mas por quê? Porque Jabes invocou o Senhor, porque Jabes buscou, ele invocou o nome do Senhor. Então, aqui está um grande segredo para mim e para você. Se nós queremos mudar a nossa história, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Quem é você? Como está a sua vida? Cheia de dor, de sofrimento, de problemas, de desafios, angústia, tristeza. Sabe, o mal tem sido real nas nossas vidas e muitas vezes nós somos afligidos,
nós sofremos, ou muitas vezes também causamos dores às pessoas, mas aquele que pode mudar a nossa história é Deus. E aqui ele diz, Jabes então disse, ele orou ao Senhor, que o Senhor me abençoe, que amplie as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sobre mim e me livre do mal. Aqui está, você precisa orar a Deus assim, confiando, tendo a certeza de que Deus pode te abençoar. Ele quer mudar a sua história. Deus é o maior interessado em mudar a nossa história. Veja aqui agora, Jeremias capítulo 29, só para você compreender como Deus é interessado em mudar a nossa história. Capítulo 29, 11 e a 13, diz assim, ó, olha que texto fantástico para a gente poder compreender que esse é o Deus que muda a história dos seus filhos. Diz Deus, 29 de Jeremias, verso 11 a 13. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o seu objetivo na vida? Deus quer te dar o seu objetivo, o fim, aquilo que você deseja. Então me invocareis e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui está. Eu e você precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, invocá-lo, e aí nós vamos encontrar. Deus diz, eu é que sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim ou o objetivo que você deseja. Qual é o seu objetivo? O que você deseja na vida? Você quer ter a sua história mudada, transformada pelo poder de Deus? Pronto, você precisa orar. Confiar, assim como Jabes, que recebeu um nome que era aquele que causava dor a si mesmo e a outro, sofrimento a si mesmo e a outro, mas ele não se conformou. Ele buscou o Senhor e o Senhor mudou a sua história. É assim que Deus pode fazer com cada um de nós. Deus quer pegar o ser humano na condição em que ele se encontra, preparar para que o ser humano se torne uma bênção para a sua obra. Sabe, tem um texto que é fantástico, que eu gosto demais, diz assim, não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, concede margem à atuação do Espírito Santo na alma e vive uma vida de inteira consagração a Deus. Não há limites, e essa é a realidade, queridos. E eu quero contar um pouquinho rápido da minha história. Olha só, eu fui à escola a primeira vez aos 10 anos de idade, quando eu tinha 10, isso já foi muito tarde. Depois, o prefeito da minha cidade, eu morava na zona rural, numa família pobre, e aí o que acontece? Só 3 anos depois foi que veio ter aula de novo, eu voltei aos 13, ou seja, quando cheguei aos 16 ali eu não sabia nada, porque não tinha escola, não tinha sequência. Aos 21 anos de idade eu era semi-analfabeto, estava na 6ª série, porque foi uma sequência, mas não sabia nem ler, muito menos interpretar um texto, sabe, eu era um analfabeto funcional, estava ali, sabia ali poucas palavras, mas não compreendia. Aos 21 anos de idade eu era semi-analfabeto, mas quando eu conheci a Deus, eu compreendi que Deus estava me chamando para que eu pudesse crescer em todos os aspectos da vida. Aí, a partir daí, eu comecei a estudar. E sabe qual foi o livro que eu mais estudei, que eu mais lia na minha vida? Era a Bíblia. E a Bíblia ampliou a minha capacidade mental e em todos os aspectos. Ou seja, eu tive crescimento em todos os aspectos, então o poder, e aí eu invoquei o nome do Senhor, pedi a Deus para que Ele me desse força, para que Ele me abençoasse, que ampliasse as minhas fronteiras, que a mão de Deus estivesse sobre mim e me livrasse do mal, ou seja, do pecado, sabe, do reino do mal, do inimigo. Então Deus tem feito isso comigo, e sabe o que acontece? A partir dos 21 anos eu comecei a estudar. E aí, aos 28, pela graça de Deus, eu entrei na faculdade de fisioterapia. Depois, ali com muito esforço, pela graça de Deus, eu fiz pós-graduação e mestrado em materno-infantil. Ou seja, hoje eu moro aqui na minha cidade, tenho, para honra e glória do nome de Deus, uma clínica, tenho uma família, sabe? Me relaciono bem com as pessoas. A gente pode testemunhar de Deus, então eu vejo a mão de Deus
transformadora, não só na vida de Jabes, não só no passado, mas também na minha vida. Deus quer fazer isso contigo. Você precisa acreditar, precisa se relacionar com Deus, buscar, invoque a Deus, busque a Ele, porque Deus quer vos dar o fim que desejais. Ele é que tem pensamentos bons para nós. Então nós precisamos confiar. Não fique limitado à situação que você se encontra agora. Vá agora, não espere parado achando que Deus vai agir. Não, você precisa acreditar e ir à luta. Aí Deus vai abrir o caminho para que você possa encontrar o sucesso e continuar glorificando o seu nome. Porque Deus quer usar a mim e a você para que nós sejamos pessoas que glorifiquem o seu nome. Então que Deus te abençoe, que Deus mude a sua história, para que você seja uma testemunha viva de Deus enquanto você viver nesse mundo. Que Deus abençoe a você e sua família. Creia em Deus, porque Ele quer fazer maravilhas entre nós. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós podemos confiar em Ti, e o Senhor muda a nossa história. O Senhor mudou a história de Jabes, mudou a minha, e já mudou a história de muita gente. Nós queremos continuar adorando e exaltando o Teu nome. Nós te oramos por Jesus. Amém.